Música, teatro, ciência, toda manifestação humana é um ato político. Revelar as ideias de personalidades baianas naquilo que toca o exercício da cidadania é o objetivo deste programa. Mais um Cidadão Quem, mais um convidado comigo. Hoje, André Fraga, engenheiro ambiental e secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador. Sempre tem que pescar, que é difícil decorar. Tudo bem, André? Beleza. Nós já mudou 2 vezes o nome, então a gente está sempre atualizando. Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Pamela, é um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Legal. Bom, você é carioca, né? Você acabou de me falar, ele acabou de me dizer que ele é carioca, veio para aqui para Salvador, tinha 17 anos? 19. 19. Por que você veio para Salvador? Eu vim para Salvador na época, tinha acabado de terminar na escola, o 3º ano, como era antigamente. Meu pai já morava aqui, tinha uma empresa de saneamento. E aí eu vim para cá estudar engenharia ambiental e trabalhar com ele. No final das contas, ele voltou, não para o Rio de Janeiro, mas voltou para São Paulo. Hoje meus pais moram em São Paulo e eu estou aqui. E digo que eu sou, na verdade, um baiano que nasceu no Rio, porque eu acho que eu me considero muito mais baiano do que carioca. Bom, você começou sua militância no movimento estudantil, né, André? Você sempre foi envolvido com política? Na verdade, assim, quando eu comecei a estudar engenharia ambiental, aí surgiu lá um jornalzinho do curso, um jornalzinho muito voltado para a questão técnica. E aí eu comecei a participar, a escrever artigo. Isso derivou para a criação do diretório acadêmico, e aí fui convidado para participar. Em seguida, para o diretório central dos estudantes, que é da faculdade toda. Aí depois fui para a União Estadual, participei de entidades nacionais. Isso tudo durante a minha vida universitária, né? Acabei atrasando um pouquinho a vida universitária, em vez de 5 anos me formei em 8, em função de muitas viagens e participações. Mas foi ali que despertou, de fato, essa coisa da militância, da participação política. E de onde veio essa veia política? Tem alguém na família? Não. Você conversava sobre política dentro de casa com seus pais, desde jovem? Não, de onde veio? Em casa nunca tivemos, assim, o meu pai, o que eu herdei muito de meu pai é o gosto pela leitura, pelo conhecimento, e isso obviamente tem um impacto na militância, mas em casa a gente nunca teve essa influência. Eu acho que despertou, a universidade acabou despertando isso, né? A participação, o envolvimento, a busca por melhorias, e uma coisa que de alguma forma podia estar adormecido. Bom, eu acho que para uma pessoa começar a se importar com o nosso planeta, primeiro entender que não existe planeta B, que só tem um, que não tem como a gente... não tem opção para a gente, é isso que temos, a gente tem que cuidar desse planeta. Acho que precisa de um clique, sabe? Assim, a chave que vira. Quando foi que rolou esse clique com você? Então, foi acontecendo de certa forma, assim, mas teve uma coisa que aconteceu. Quando eu vim para cá, eu comecei a estudar engenharia ambiental. Estudei muito... Você sempre quis ser engenheiro ambiental? Não, muito em função, assim, meu pai sugeriu, etc e tal. Eu era aquele adolescente que estava preocupado com outras coisas, namorar, ir para festa, etc. E aí, na trajetória, eu fui me identificando, mas um livro mudou muito minha visão, que é o livro que chama O Ponto de Mutação, de Fritjof Capra. É um astrofísico sueco, e ele fala justamente dessa forma holística de você observar o desenvolvimento, né? Sim. Na engenharia, quando a gente estuda engenharia, a engenharia é muito cartesiana. Então, você começa, meio, fim. E o desenvolvimento holístico, ele pensa uma conexão. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na cadeia de resíduos, né? Não é só descartar, como você falou, não tem planeta B. Então, como é que você transforma tudo aquilo e volta para o ciclo? E o Ponto de Mutação, ele é um livro importantíssimo para quem gosta de sustentabilidade e traz essa perspectiva em todas as áreas do conhecimento. Ele fala isso na medicina, ele fala isso na política, ele fala isso, enfim, na agenda industrial de economia. E isso mudou foi esse livro que deu esse gatilho, que mudou a minha forma de pensar e eu me aprofundar. Você tinha quantos anos, você lembra? Eu devia ter uns 21 anos por aí. E por que você acha que tem muitas pessoas que ainda não acordaram para isso? Por que essa pauta, apesar dela estar sendo bem mais falada nos últimos tempos, mas ainda não é algo que está de fato embutido na vida social das pessoas? Porque demanda uma mudança, né? Uma mudança cultural, uma mudança de vida. Então, tudo que é mudança é difícil, as pessoas têm receio, as pessoas não conseguem se adaptar, mas tem aquela frase, quem não se adapta ou quem não muda acaba perecendo. Mas eu sempre digo, a gente deixou chegar a esse ponto. Porque se tivesse pensado solução lá atrás, que o grande desafio é como é que a gente lidar com o nosso consumo. Então, o plástico é um problema? Não, o plástico não é um problema. A forma como a gente usa o plástico e descarta o plástico é um problema.
mas a gente deixou chegar num ponto que ele virou o problema. Entendi. A gente fala muito sobre várias questões ambientais e a gente ouve muito falar sobre essa urgência. De fato, é urgente? A gente já passou do limite? Sem dúvida, completamente. Se a gente avaliar que as alterações climáticas, elas já são sentidas permanentemente, mas muitas vezes as pessoas não conseguem ligar os pontos. É como aquela brincadeira que a gente tinha quando era criança de ficar ligando os pontos e fazer um desenho. Sim. Então acontece uma coisa ali, acontece outra lá, as pessoas não conectam isso com uma coisa com outra. Por exemplo, em Salvador, todo verão, algumas lagoas secam. Ao mesmo tempo, esse ano foi o ano que mais choveu na cidade. Então você tem chuvas muito frequentes, mais fortes e verões mais quentes. Essa já é uma realidade. Se a gente não mudar essa realidade, obviamente que as coisas ficaram piores. E quem mais sofre com isso? É quem menos tem condições de reagir. São as pessoas mais pobres, que vivem de forma mais precária. Enfim, a desigualdade da cidade ela acaba sendo aprofundada com as alterações climáticas e elas já acontecem. Já existem imigrantes em função da mudança climática. E, bom, nós aqui em Salvador temos buscado enfrentar esse desafio em várias frentes, mas é uma situação que exige ação imediata. Bom, vamos para o nosso primeiro quadro. Você sabe que a gente tem 3 momentos aqui no Cidadão Quem. O primeiro chama Onde Você Estava. Vamos nessa. Onde você estava em 2005, quando foi descoberto água em Marte? 2005? Bom, se eu entrei na faculdade em 2002, 2005 eu estava ali no 5º semestre, estava fazendo movimento estudantil. Em algum lugar. Você lembra dessa notícia? Não. Água em Marte, não me André. Recordo. É porque, como você falou, não existe planeta B. Eu fico vendo essas coisas, pessoas, vamos colonizar Marte. Para que eu vou colonizar Marte se eu posso salvar aqui a Terra, né? Mas em 2005, provavelmente, eu estava fazendo movimento estudantil, me dedicando à engenharia ambiental, às pautas estudantis, enfim, à educação de forma geral. Bom, em 2015 aconteceu o desastre ambiental em Mariana, né? O rompimento da barragem de São Marco, ali em Minas Gerais, que foi, dizem ser, o maior desastre ambiental do Brasil. Primeiro, a gente pode chamar de fato de desastre ambiental o rompimento de barragem? É um crime, né? Um crime, porque tudo que foi apurado é de que houveram diversas advertências de que a barragem estava enfrentando instabilidades. A Samarco, né, de alguma forma, acabou conseguindo laudos ali que permitiram que ela mantivesse a barragem ativa e não dá para dizer que é tragédia. Inclusive, depois teve outra, né? A de Brumadinho, Sim. que também dizimou um monte de gente. Então, em 2015, onde você estava? Em 2015, eu já era secretário, né? Eu entrei na secretaria em 2012, no início, em 2013, desculpa. Eu era subsecretário, assumi em 2014, em 2015 como secretário, tocando os projetos, o penúltimo ano do primeiro governo. A gente estava entregando, se eu não me engano, a inauguração do Parque da Cidade, foi em 2015 ou 2016. Agora eu fiquei com dúvida, mas foi talvez o principal marco aí da nossa primeira governo. E como é que você recebeu essa notícia? Porque foi, de fato, uma tragédia muito grande. Eu me lembro dessa charge. Então, assim, estava todo mundo super comovido com Mariana, e aí, de repente, surgiu aquele atentado em Paris e todo mundo virou os olhos para Paris. E aí, de alguma forma, Mariana ficou ali. Até hoje, Sim. Ninguém foi preso. Até hoje, nada, as pessoas não foram indenizadas, as casas não foram reconstruídas, a cidade não foi refeita. Enfim, então a gente ainda tem um desafio muito grande nessa pauta ambiental, porque um caso como Mariana, um caso como Brumadinho ainda não tem nenhum resultado prático para as pessoas que sofreram esse crime. São coisas que estão acontecendo e que mostram os efeitos da intervenção do homem no ambiente, né? Assim, não temos limite, a gente vai até onde a gente pode, até onde a gente não pode, e muitas vezes tem gente que paga com a própria vida, né? Quase sempre, né? O Brasil é o país mais arriscado para ambientalista. Então aqui é o lugar que mais morre gente que defende o meio ambiente. Então nós temos casos históricos, né, ou casos emblemáticos como Chico Mendes, mais antigamente, Dorothy Steng. Aqui na Bahia a gente tem, aqui em Salvador, o caso de Nativo, ali de Itapuã. Enfim, então o Brasil é esse espaço. Se você for agora para o norte, por exemplo, né, tive recentemente em Manaus, o norte hoje é uma fronteira ali, uma terra quase que sem lei em alguns espaços, justamente porque não há respeito
a instituições, não há respeito ao limite dos ecossistemas, dos biomas. O que há ali é uma grande ganância e vontade de cada um de ganhar o seu, independente de por quem vai passar por cima. Bom, a gente finaliza esse quadro com, agora, 2019, as queimadas na Amazônia, as queimadas que sempre aconteceram, mas que pioraram muito, né? O número cresceu bastante. E foi agora, em 2019, durante a Semana do Clima, que foi naquele ápice. Como é que foi? Onde é que você estava? Estava na Semana do Clima. Semana do Clima. Estava lá, inclusive, o prefeito de Manaus estava aqui, fez uma fala super enfática, foi bem bacana. E a gente estava muito envolvido com a agenda climática. Foi um momento importante, inclusive, porque acabou pautando essa agenda ainda mais. E logo em seguida, né, eu estive em Manaus para conhecer um pouco mais. Já estive no norte algumas vezes, mas estive agora recentemente em Manaus para conhecer mais a realidade da Amazônia. E eu não tenho dúvida nenhuma de que ampliou, sim, o número de queimadas, muito em função da forma permissiva como o governo federal atualmente se porta, o próprio presidente se coloca, enfim, com vários exemplos bem objetivos e práticos, né, de desconstruir toda a agenda de fiscalização, desconstruir toda a agenda de legislação ou de licenciamento. Isso, obviamente, dá um espaço grande para quem quer fazer ilegalidade se sentir impune. E, recentemente, eu vi uma matéria, inclusive, que as pessoas que estavam fazendo queimadas e derrubadas ilegais estavam questionando o presidente porque ele não estava ajudando eles lá no norte. Eu vi também. O próprio ministro do Meio Ambiente esteve aqui e ele não conseguiu praticamente falar, né? Que teve muita manifestação, enfim. Isso. Como é que você viu esse momento? Veja, eu acho que... Eu já participei de muitas conferências de clima da ONU e de outros eventos. Eu acho que toda manifestação ela é válida. Acho apenas que no momento que eu me manifesto e que eu exponho minha opinião, eu também preciso permitir que o outro se exponha, até para que a gente possa de alguma forma trocar. Em algum momento o ministro conseguiu falar, né? Houve ali, as pessoas entenderam que era importante também que ele deixasse que ele desse a opinião dele, falasse, mas eu acho que já era previsto, né? A forma como, as posições que o ministro tem assumido, não o próprio governo federal, ele representa o governo federal, eu já esperava que houvesse manifestações daquela forma. No dia seguinte, um outro representante do Ministério também teve a mesma situação e não dá para esperar nada diferente. Bom, André, sustentabilidade é uma palavra que está bem na moda, né? A gente tem ouvido falar bastante de sustentabilidade e eu queria entender o que é ser sustentável para você. Sustentabilidade, se a gente for pegar o conceito, né? Você tem que pensar econômico, social e ambiental. Tá. Se você só pensar não é sustentável. Se você só pensar dois, também não é. Você tem que pensar sempre os três. Então, um projeto, uma ação, uma iniciativa, ela precisa pensar em ser economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente equilibrada, ecologicamente equilibrada. Então, ser sustentável é olhar esses três elementos. Então, quando você implementa uma ação, uma iniciativa, você não pode simplesmente olhar de um único ponto. Então, quando a gente olha, por exemplo, o que a gente estava discutindo da Amazônia, se olhar só pela questão econômica, e as pessoas vão lá para produzir carne, boi, etc., ele vai derrubar e vai achar que está resolvido o problema, mas ele não está sendo nem socialmente justo, muito menos ecologicamente equilibrado. Então, uma ação, um projeto, ele precisa olhar esses três elementos. Existem ainda derivações que falam que precisa ser culturalmente diverso e politicamente participativo, mas o que a gente chama de o tripé da sustentabilidade inclui economia, meio ambiente e social. Então, é bem difícil transformar uma cidade, uma capital, por exemplo, Salvador, numa cidade sustentável. Sem dúvida nenhuma. O desafio é muito grande. Mas é possível? Eu acredito que sim. Sempre, se eu não acreditasse, talvez eu estivesse fazendo alguma outra coisa, porque Salvador é uma cidade muito desigual. Acho que o nosso maior desafio é reduzir a desigualdade. Então, pensar uma cidade sustentável na América Latina não pode jamais, ainda mais, deixar o social de lado. E muitas vezes a gente olha projetos que, a princípio, parecem que não são sustentáveis, eles têm um olhar mais voltado para o social e acabam conectando os três elementos com o olhar social e eles
são tão sustentáveis quanto outros que às vezes parecem mais sustentáveis. Acho que Salvador pode ser uma cidade sustentável, o caminho é longo, acho que ele já começou a ser trilhado. Nós temos a meta de transformar Salvador numa cidade zero carbono até 2049, que é quando a gente completa 500 anos. E transformar Salvador numa cidade zero carbono significa transformar completamente o transporte, transformar completamente nossa relação com resíduo, transformar completamente nossa relação com energia. Isso tudo tem esses 3 impactos: social, econômico e ambiental. Como é que a gente pensa em sustentabilidade, em ser sustentável quando tem gente ainda passando fome, né? Quando a gente vive ainda numa cidade tão desigual? É possível achar esse equilíbrio? Como é que faz? Com certeza, né? Como o próprio nome, né, o conceito diz, é preciso equilibrar o econômico, social e o ambiental. Então, quando eu tenho, por exemplo, quem é que mais sofre com os problemas ambientais? São as pessoas mais pobres. Então, se eu falo, por exemplo, de saneamento, na minha casa eu tenho água tratada, eu tenho esgoto coletado, mas nos bairros mais pobres, em alguns casos, não tem. E o que isso acarreta? Acarreta em doença. Doença acarreta em outros problemas. Então, quando eu falo de sustentabilidade, por exemplo, se eu abordo a agenda de saneamento, coleta de lixo, água tratada, coleta de esgoto, drenagem urbana, tudo isso tem um impacto gigantesco na saúde das pessoas. Isso, quem mais sofre é quem menos tem condições de resolver o problema ou se tratar. Se a gente pegar, por exemplo, uma outra frente, poluição do ar. Poluição do ar é o que mais mata as pessoas no mundo. Se você ficar 2 horas no trânsito de São Paulo, é como se você estivesse fumando um cigarro. Bom, as pessoas mais ricas têm condições de ir para um hospital particular e se tratar. As pessoas mais pobres vão ter dificuldade de fazer isso. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é essencialmente justiça social. Porque eu passo a resolver um problema que tem um impacto direto na saúde das pessoas. Hoje, por exemplo, já existem estudos que demonstram que o acesso a áreas verdes, por exemplo, ajuda a evitar mortes cardiovasculares e diabetes. Quem é que tem acesso à área verde? Geralmente morar perto de um parque é mais caro. Sim. Então, se eu começo, por exemplo, a investir em democratizar o acesso à área verde, eu estou fazendo também uma política de saúde pública, mas uma política para as pessoas mais pobres. Então, falar de sustentabilidade é falar de justiça social de forma muito objetiva. Mas também você mexe num formigueiro aí, porque se a gente chegou nesse limite de tirar tudo do mundo, é porque a gente vive numa sociedade capitalista, né, ornada aí por grandes empresas que sugam tudo. Para ser sustentável também precisa ir de frente com essas empresas? Você já passou por isso? Penso que, enquanto poder público, enquanto gestor público, meu papel é conectar vontades, conectar pessoas, conectar ideias e também tentar consensuar o máximo possível, dialogar. Então, vou dar um exemplo. O setor imobiliário sempre é visto como o principal vilão nas cidades, em Salvador sempre foi visto dessa forma, mas nós conseguimos, em parceria com o setor privado, por exemplo, do setor imobiliário, implantar programas como o IPTU Verde, o IPTU Amarelo, a Outorga Verde, que é um instrumento inovador que só tem em Salvador. Se a gente olhar com o setor privado, o Ministério Público também, que é um grande parceiro nosso, a gente consegue tirar diversas iniciativas do papel a partir dessa conexão, nesse diálogo. Óbvio que em alguns momentos você tem ali um limite, né, que o interesse de um conflita com o interesse de outro, e a gente tenta sempre encontrar um caminho do meio para que a gente consiga dar, nem que seja um passo pequeno, mas que consiga dar esse passo. O que é que você não negocia? Eu acho que não dá para negociar nada que não seja legal, correto, justo, ou que, no mínimo, a gente consiga aí desenvolver um plano para uma cidade mais sustentável, mais justa, né? Se alguma coisa for em sentido contrário a isso, não dá para negociar. Para além do conceito, para você, o que é uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente é aquela cidade que, de alguma forma, entrega qualidade de vida, promove negócios, emprego, renda, cultura, enfim, é uma cidade completa. Não necessariamente precisa ser uma cidade tecnológica para ser inteligente. Sim. Ela pode ser uma cidade que não necessariamente embarca tanta tecnologia, mas que respeita o seu cidadão e que faz com que ele se sinta numa cidade inteligente, mas com qualidade de vida. Qual foi a cidade mais inteligente que você já visitou?
talvez tenha sido Copenhague, que aí é meio clichê também, mas ela, de fato, traz essa perspectiva de investir na mobilidade ativa, né, promove espaços verdes com qualidade, faz com que as pessoas se sintam bem, felizes, saudáveis e que ocupem a cidade. A cidade ela precisa ser ocupada, né? Infelizmente, ainda na América Latina, a gente tem um desafio muito grande da segurança pública, que faz com que muita gente não vá ocupar os espaços públicos. Mas, ao mesmo tempo, o espaço público é seguro quando está ocupado. Então, quanto mais, por exemplo, dou um exemplo hoje do Parque da Cidade. O Parque da Cidade, se você for no sábado, no domingo, ele está lotado de pessoas. Esse número de gente dentro do parque acaba promovendo também a segurança, em que pese a gente tenha lá a Guarda Municipal dando a segurança também. Então, a cidade que promove isso, que faz com que as pessoas voltem a frequentar as ruas, acaba também dando aí essa oportunidade de ser uma cidade sustentável, inteligente. E aí Copenhague tem muito isso, né? Beleza, vamos para o nosso segundo quadro, chama Na Boca do Povo. Vamos nessa. Você acha que Salvador é uma cidade que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com a sustentabilidade? Bom, eu acho que a gente tinha muito mais condições de se preocupar com isso. Eu acho que com as obras que estão acontecendo na cidade, como o BRT, as obras que estão acontecendo de metrô, que teve que destruir algumas árvores em Salvador, na Paralela, algumas árvores na Rio da Garibaldi, eu acho que é uma grande perca para a humanidade, para Salvador. É uma questão de religião, por Salvador é uma cidade muito religiosa, e nós temos nessas áreas verdes, como cultuar o nosso sagrado, como eu sou de Umbanda, cultuar o nosso sagrado. Então é uma perca para a gente de religião de matriz africana, como uma pessoa em questão de poluição, em questão de falta de cuidado, de falta de purificação do meio ambiente, pois sabemos que é na natureza que é nosso refúgio. Então acho que Salvador tinha muito mais como se preocupar e alguns motivos podem acabar sendo desleixado com isso. Tá aí. Salvador tem o básico, André, quando se fala de sustentabilidade? O que você diria de básico? Uma boa coleta de lixo funcionando. Acho que sim. Áreas verdes suficientes, acessíveis para a população. Acho que o básico sim, né? Mas eu acho que o básico não é suficiente. Se você falar de coleta de resíduo, tem. Se você pegar, por exemplo, as pessoas, não tem coleta seletiva na cidade. A cidade tem um programa de coleta seletiva que, obviamente, não é talvez suficiente nesse momento, mas tudo que chega no aterro sanitário da cidade, 21% é reciclado em forma de energia e deixa de emitir gás de efeito estufa, por exemplo, e emite crédito de carbono. O primeiro projeto do mundo a emitir crédito de carbono enquanto aterro sanitário, por exemplo. Por outro lado, se você pegar a agenda de áreas verdes, acho que precisa de muito mais, principalmente com acesso, né? Porque às vezes você tem, por exemplo, você vai em bairros como Cajazeiras, que ainda tem uma cobertura vegetal relativamente boa, mas aquilo não é, por exemplo, como acesso para o cidadão, não é um parque para ele frequentar. Sim. Então a gente, por exemplo, está implantando o primeiro parque em Cajazeiras, que é o Parque Pedra de Xangô, que inclusive tem a ver aí com a conexão que o telespectador colocou. Quando ele cita, por exemplo, projetos como BRT, metrô... E o BRT? Então, o BRT, que é né, tão sempre criticado. É a principal polêmica da cidade. Enfim. Eu gosto de falar o seguinte, a gente acabou de falar de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É o tripé. Tá. Né? Então, é meio ambiente, economia e social. Então, vamos lá, vamos pegar o BRT. Qual é a maior causa de mortes no mundo, que eu falei mais cedo, que é a poluição do ar? Sim. O que mais polui o ar das cidades latino-americanas? Isso é uma regra geral, Salvador não foge à regra. 74% de tudo que a gente emite de gases de efeito estufa vem do transporte. Então, ônibus, carro, moto, caminhão, polui a cidade. Esses ônibus, carros, etc., eles são movidos a diesel, gasolina e estão poluindo. Quando eu implanto um corredor de BRT, eu retiro, geralmente, da rua, aqui em Salvador, provavelmente 500 ônibus vão sair da rua para ficarem 50 ônibus do BRT numa via exclusiva que não vai ficar parando e poluindo mais. Então, isso, de forma muito objetiva, reduz significativamente a emissão de gases de efeito estufa. Então, começando a salvar a vida. A gente fez um estudo recentemente que mostrou que a mudança de frota de 1.000 ônibus apenas, que mudou a motorização do ônibus, o combustível, que é de Euro 2 para Euro 5, que são os diesels que movem os ônibus, evitou a morte de 10 pessoas em Salvador. Então pense quando agora a gente mudar 500 ônibus num corredor apenas. Por outro lado,
Vai evitar a morte de 5. A gente não, porque é diferente nesse caso. Porque a gente está falando de um ônibus, Sim. de 1.000 ônibus que mudaram apenas a motorização. Ah, sim. Eles continuam na rua. Tá. Agora nós vamos ter um corredor inteiro que vai tirar 500 da rua. É diferente. Por outro lado, se a gente pegar a questão social, Lapa-Lipe é o principal OD da cidade. O que é OD? O origem e destino de quem pega transporte público em Salvador. Porque nós temos ali bairros como todo o complexo Jornal de Amaralina, etc. e tal. Então, você tem aí um impacto social importantíssimo de forma muito objetiva. Se a gente pegar, por exemplo, outros estudos que foram feitos com BRTs em outras cidades do mundo, eles mostram que houve uma melhoria na saúde das pessoas e no trânsito e na qualidade do ar. E por outro lado, que é a polêmica maior, que é a questão das árvores, Exato. que uma parte delas foi Justifica o desmatamento? removida, uma parte delas foi removida, outra parte foi transplantada. Haverá um replantio, foram 164, se eu não me engano, retiradas, e só no trecho do BRT a gente vai plantar 800 novas árvores. Estamos trabalhando a possibilidade de botar tanto captação de água da chuva como energia solar nas estações e também discutindo, aí, debatendo a implantação do BRT elétrico, que zeraria completamente as emissões. Então, se eu pegar um balanço de benefícios entre econômico, ambiental e social, eu não tenho dúvida nenhuma que o projeto vai elevar significativamente a qualidade ambiental da cidade. Então, o impacto inicial, que é, infelizmente, aí, necessário. Vamos nessa para mais um aqui. Estamos chegando aí próximos do Dia Mundial da Limpeza, do Clean Up Day Mundial. E é interessante a gente constatar que a cidade tem tomado um rumo muito interessante nas questões da sustentabilidade. Muitas entidades da sociedade civil organizada, exemplo do Projeto Fundo da Folia, do qual eu faço parte como voluntário, têm tido uma facilidade muito grande para poder ter o apoio, a participação, a colaboração do setor público aqui em Salvador, através da Secretaria de Cidade Sustentável, do amigo André Fraga, e desenvolvido muitos projetos interessantes. Da nossa parte, o projeto do Parque Municipal Marinho da Barra, que já teve o decreto assinado e agora está sendo implementado aos poucos, né? É uma conquista muito grande e a gente só tem a agradecer, né, a todas as pessoas que se envolveram nesse projeto, nessa empreitada, que estão envolvidas ainda, e perceber que o otimismo é sempre muito importante. Quando a gente tem vontade e determinação, a gente consegue cumprir aquelas metas que a gente imagina, tá certo? Então, parabéns a todos que se envolveram nesses projetos todos na cidade de Salvador. Massa. Eu achei interessante a fala do Bernardo, primeiro, duas coisas. Primeiro, o papel do social, das pessoas, né, da conscientização das pessoas, que não basta cobrar do poder público, mas precisa fazer alguma coisa, né? Eu preciso ter essa noção de mim. E segundo, do otimismo, né? Essa coisa de ser otimista perante todas essas questões ambientais que são tão tristes, né? Principalmente no momento como a gente está vivendo, né, difícil, de diálogo complicado, seja com o presidente do Brasil, mas outros presidentes ao redor do mundo, como dos Estados Unidos. São pessoas que não prezam, por exemplo, pela verdade, pela ciência, né, preferem jargões e frases feitas e jogar para a torcida. Na verdade, o Fundo da Folia é um grande parceiro e eu gosto de dar esse exemplo, porque a implantação do Parque Marinho da Barra tem vários significados e várias questões. A primeira é que lá em 2000, enfim, nem lembro agora, 2014, 2015, eles nos procuraram e falaram: André, a gente tem aqui esse projeto, a gente começou a coletar debaixo do mar, mas percebeu que não estava dando muito certo, a gente quer transformar isso num parque. Falei, vamos nessa, botamos, fizemos. E aí, para fazer um parque, a gente primeiro botou no PDDU, transformou isso oficialmente em lei, e aí depois, só que existe uma regra que você precisa começar a desenvolver estudos. E aí, para desenvolver estudos, a prefeitura, a equipe da gente é muito pequena. Aí eu tive a ideia, falei, vamos procurar a universidade, procurar a academia para começar a desenvolver esse estudo com a gente. E a gente conectou o IF Baiano, a gente conectou o Unifax, a gente conectou o Unijorge, a gente conectou a UFBA e juntos fizemos os estudos que oficializaram na prática o parque quando ele fala do decreto. Então esse é um modelo muito, muito bacana de mostrar que a sociedade civil, a academia, o setor privado, a prefeitura podem, colaborando, deixar um legado para a cidade. E você achou o soteropolitano um cidadão consciente?
Bom, eu acho que uma parte sim, tem muita gente fazendo muita coisa bacana na cidade, tem muita gente que de fato se importa, tem muita gente que está disposta a dialogar, a construir junto, mas tem muita gente que está afim também só de reclamar. Por exemplo, a Defesa Civil faz parte da secretaria e a gente, quando vai visitar um bairro que está em uma área de risco, geralmente, muitas vezes a área de risco é em função de lixo que as pessoas jogam. A gente está ali vistoriando, limpando, tirando o lixo e vem uma pessoa na mesma hora e joga o lixo junto. Não é possível, a gente está mostrando... Então, é um déficit que vem de outras gerações e que vai levar um tempo para a gente vencer, sem dúvida nenhuma. Mais um aqui para a gente terminar o nosso Na Boca do Então, Povo. Salvador não chega a ser uma cidade 100%, né? Como outras que tem alguns exemplos. Mas a prefeitura poderia estar investindo em ônibus elétricos para diminuir a poluição. E assim como os moradores também poderiam estar fazendo seu papel na reciclagem do lixo, separando o que é adubo, reciclagem, não descartando. E outras formas, né? Eu acho, bom, ele tocou num ponto importantíssimo para a gente conversar, que é o ônibus elétrico. Como eu falei, 74% de tudo que a gente emite vem de transporte. Sim. E boa parte vem de ônibus. A gente queremos botar ônibus elétrico. O ônibus elétrico custa 3 vezes mais que o ônibus normal. O que nós estamos fazendo agora? Nós criamos uma agenda legislativa, entreguei inclusive na mão do prefeito essa semana, para que ele possa, já que ele é uma liderança nacional, ir a Brasília e reduzir esses impostos, criar incentivos, linhas de financiamento com juros menores, para que as cidades consigam investir em ônibus elétrico. Sim. Não é só a prefeitura querer investir em ônibus elétrico, precisa sair de algum lugar o dinheiro. Então, quando a gente fala que é sustentabilidade econômica, social e ambiental, mais uma vez, não adianta ser só social e ambiental se o econômico não fecha a conta. André, você é filiado do Partido Verde, né? Sim. Por que você resolveu entrar para a política? Quando eu estava fazendo o movimento estudantil, né, ali lá no começo, lá em 2007, 2008, eu senti uma vontade, que eu já tinha saído dos muros da faculdade, já estava fazendo parte da União Estadual, tinha ido para a Uni, fazer parte dos eventos, fazia parte de outras entidades nacionais, e eu senti falta de começar a dialogar mais com a sociedade para além do movimento estudantil. Como eu estudava engenharia ambiental, já estava bem conectado com esse tema, eu procurei o Partido Verde. Não tenho um parente, como eu não sou daqui, entrei lá pela porta, me filiei e comecei a militar, a participar. Nosso projeto inicial era ter uma candidatura a prefeito. Sim. Mas a realidade se impôs, né? A gente não tinha condições naquele momento de lançar, e o prefeito Assemineto nos procurou, oferecendo ali uma aliança. Nós falamos, não, tudo bem, a gente topa a aliança, desde que a gente tem um espaço na majoritária com a vice-prefeitura e você assuma aqui esses acordos que a gente já, esses compromissos programados, essas propostas que a gente já tinha construído. E aí ele topou, ele assinou, foram 43 pontos que vão desde coleta seletiva que a gente tem hoje, política para ciclovia, que a cidade hoje é uma referência nacional também nisso, ficha limpa, enfim, uma série de elementos que foram já implantados, inclusive, e é isso que a gente chama de um acordo programático que baseou a nossa aliança. Eu entrei como subsecretário no primeiro momento e, em seguida, quando o secretário saiu para ser candidato em 2014, o prefeito me convidou para assumir a secretaria. E você pensa em ser prefeito? Eu confesso que eu já pensei, na verdade, o contrário, em me aposentar da política. Mas já? Porque eu acho que é também uma forma de você permitir que outras pessoas possam, né, oxigenar, claro, para você não ficar na mesma função o tempo todo. E eu acredito muito que quando você fica na mesma função o tempo todo, você perde a capacidade de inovação, você perde a capacidade de pensar coisas diferentes. Mas eu nunca pensei, não, em ser prefeito. Não, mas agora você é prefeito aqui no Cidadão Quem. Vamos te transformar prefeito de Salvador. A ideia é essa. Bom, se você fosse prefeito de Salvador, o que é que você faria, assim, sabe? O que é que você teria em mente como prioridade para Salvador? Seguir a rota da sustentabilidade. Eu acho que, bom, se a gente considerar que o desafio maior do planeta é a crise climática e Salvador emite basicamente transporte e resíduo, jogaria todas as energias para zerar as emissões de transporte e resíduo, com mobilidade elétrica de um lado e com uma implantação de programas em escala de redução de geração de resíduo e de reciclagem. Essa seria a sua prioridade? Essas duas prioridades. E deixar a cidade mais verde. Saúde, deixar a cidade violência. Isso tudo tem impacto na saúde e na violência. Então, se eu invisto
em mobilidade, eu estou investindo em saúde porque é o que mais mata as pessoas. Se eu invisto em resíduo, eu estou investindo em saúde porque a forma como a gente, em alguns lugares, trata o resíduo gera leptospirose, gera doenças de veiculação hídrica, isso tudo tem impacto geral. Nada na agenda de sustentabilidade é solto, tudo, como a gente falou no início, é o lixo. Se eu invisto mais em parques, eu estou investindo em uma política de saúde. Então hoje, a agenda de sustentabilidade mudou muito a abordagem dela de você falar do urso polar no Alasca, né, não no Alasca, no Polo Norte, passando dificuldade. Pelo contrário, a gente tem que mostrar que a sustentabilidade é uma política pública de saúde. Né, uma política pública que tem impacto na saúde, tem impacto na segurança, porque se eu tenho um parque bem cuidado, se eu tenho gente ocupando o parque, eu tenho um espaço mais seguro. Muito bem, chegamos ao fim do nosso Cidadão. Você é sempre assim acelerado, assim? Eu vi que estava mostrando um vídeo para você, você estava pescoço, você é assim sempre acelerado? Engraçado você falar isso, porque teve um executivo da ONU, né? A gente sentou assim, no meio da Semana do Clima, e aí todo mundo foi pegar café. Eu falei, não, obrigado, eu não bebo café, não. Ele falou, você não bebe café? Se você beber café. Se você bebe café. Não, acho que é um pouco, agora é um pouco também essa coisa da televisão e da rádio, que você tem que falar meio rápido. Te ensinaram que tem que falar rápido? Então tudo certo. Obrigada, viu? Foi massa. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Tá aí o Cidadão Quem de hoje com André Fraga. A gente se encontra numa próxima. Valeu!